Fala galera, então agora a gente volta para o nosso segundo bloco como combinado, ok? Então, no final do primeiro bloco a gente estava falando sobre tipos de discurso. E aí nós falamos sobre o discurso direto. E a gente frisou que é um discurso direto exatamente porque não tem interferência do narrador, então a fala é direta do personagem. Aí nós temos algumas características primordiais. Nós temos o verbo de locução, que é aquele verbo que prepara para a fala, perguntou, disse, indagou, respondeu e por aí vai. Nós temos sinais característicos de pontuação, que são os dois pontos e o travessão. Não obrigatoriamente tendo de aparecer os dois, pode ser um ou outro, normalmente é mais o travessão. E a fala ela é normalmente presentificada. Quando a gente coloca aqui, ontem choveu muito na região. Em que momento do texto a Atadolfa disse isso? No momento em que você leu. Então, por isso é uma fala presentificada. Afinal de contas, é a fala do personagem. Você está acompanhando aquela história. Até aí, tudo bem, né? Agora, além dos dois pontos e do travessão, também pode ser que apareça as aspas, né? Apareçam as aspas. Então, o sinal das aspas, ele marca isso também, o discurso direto, para mostrar que não é o narrador que está falando aquilo, e sim o personagem. Agora, a gente falou muito sobre o verbo de locução, e pode ser que surja uma pegadinha na prova, atrelada a quê? Atrelada a uma imagem. Então, você tem, de repente, uma charge, e aí no meio da charge, o camarada coloca uma imagem com um personagem ali. E aí aquele personagem fala. Aí ele bota o travessão, por exemplo, vamos supor que aqui, ao invés de ter Atadolfa disse dois pontos, ontem choveu muito na região, vamos supor que isso daqui fosse uma charge, com a imagem da Atadolfa. E aí é óbvio, você precisa saber que é a Atadolfa. E aí, de repente, vem uma fala, ontem choveu muito na região sul. Aí você, opa, discurso direto? Aí você vai pensar, não está aparecendo verbo de locução, mas o conteúdo da charge te permite saber que aquela personagem, sei lá, tem uma faixazinha na cabeça dela, a Atadolfa, foi a personagem que disse ontem choveu muito na região sul. Então é óbvio que é um discurso que direto. Ah, mas não apareceu o verbo de locução. Caramba, não precisa. O contexto te permite saber que quem está falando isso é a personagem que está ali no desenho. Tranquilo? Ok? Então, busquei trabalhar todas as possibilidades. Agora a gente vai cair para dentro do discurso indireto. Agora, no discurso indireto, funciona como se fosse uma fofoquinha, meu companheiro, minha companheira. Então, o narrador ele já sabe o que foi dito e ele vai tentar nos transmitir. Então, aqui vai ter interferência do narrador. Então, o narrador reconta a fala da personagem com suas próprias palavras. É a fofoquinha. Então, agora não é mais o personagem que está falando. Quem está falando aqui agora é o narrador. Então, vamos botar aqui no discurso indireto. Quem fala é o narrador. Exemplo aqui, ó. A Atadolfa disse que no dia anterior chovera muito na região sul. E a gente vai perceber o que ainda tem. É óbvio que aqui a gente já sabe que quem está falando é o narrador, mas a gente ainda vai manter o verbo de elocução. Então, ainda vai ter o verbo de elocução, que é aquele verbo que prepara para a fala. Perguntou, disse, indagou, respondeu e por aí vai. Só que a gente vai perder os sinais característicos de pontuação, os dois pontos, o travessão, a possível aspas. A gente perde tudo isso, não tem sinal característico de pontuação. E aí a gente perde para que apareça um que a gente chama gramaticalmente de conjunção integrante. Que você aprendeu comigo provavelmente nas aulas de gramática. É aquele que a gente consegue pegar ele e toda a oração ao qual ele faz parte e substituir pela palavra isso. É ou não é possível dizer Atadolfa disse isso. Então a gente mata que é um que conjunção integrante. Pronto. Pode ser que a banca trabalhe em cima disso? Óbvio. Pode ser que a banca brinque com tipos de discurso e com classes gramaticais na mesma pegada, no mesmo texto. Então você tem que saber tudo, tranquilo? Então vamos lá. Só para frisar. Continuo tendo o verbo de locução, só que agora a fala é do narrador.
perco os sinais característicos de pontuação para aparecer uma conjunção integrante. E a fala, ela muda. Ela não é mais uma fala presentificada, ela passa a ser uma fala pretérita, uma fala passada. Ó. A Tadolfa disse que no dia anterior chovera muito na região sul. Ela já disse isso, pronto, acabou. Tá entendendo? Então não é na hora, ali, ó, que você está lendo. Agora, deixa eu trabalhar isso aqui com vocês, ó, para vocês entenderem legal, e aí a gente vai abordar de forma mais profunda. Alterações gramaticais na mudança de discurso, noções de tempo e pessoa. Exemplo, Pedro afirmou, amanhã irei para minha casa. E Pedro afirmou que no dia seguinte iria para sua casa. Mesma pegada, mesma diferença. Então, a gente trabalha um valor mais presentificado na fala do discurso direto, afinal de contas quem está falando aquilo dali é o personagem, e na fala do discurso indireto, como é o narrador que está transmitindo a fala do personagem que já foi dita, a gente trabalha normalmente numa fala pretérita. Mas a gente tem algumas possibilidades a serem estudadas, então acompanha aqui comigo. Ó. Tabela de correspondência de tempos verbais nos discursos. Então, no discurso direto, em contraponto ao discurso indireto. Então, aqui, a gente normalmente tem a fala presentificada, tem o presente. Então, a gente tem, eu amo o Rio de Janeiro. Mas, no discurso indireto, eu tenho um pretérito imperfeito. Maria disse que amava o Rio de Janeiro. Mas pode ser também que a gente trabalhe no discurso direto com um pretérito perfeito, que é um passado completamente realizado. E aí, olha a diferença. Presente é algo pontual, está acontecendo. Maria, disse, eu amo o Rio. Agora, pretérito imperfeito, ali no caso do indicativo, ele trabalha uma ação no passado que indica um processo de continuidade. Então, Maria disse que amava o Rio. A intenção é mostrar que a Maria não amou o Rio uma vez. A Maria continuou amando. Não é verdade? Agora aqui, eu tenho o pretérito perfeito no discurso direto. É um passado completamente realizado. Então, eu fui à praia. Pronto, acabou. Agora, e no discurso indireto? A gente costuma ter o pretérito mais que perfeito, que é um passado do passado. Indica um tempo passado, anterior a outro tempo também passado. Então, aqui, ó, Maria disse que fora à praia. Até mesmo porque isso daqui é um tempo verbal no passado, anterior a outro tempo também no passado, que provavelmente vai ser exposto ali no processo narrativo. Agora, e quando a gente fala de futuro? No discurso direto, a gente utiliza o futuro do presente. Eu irei à praia. Para quê? Para denotar a certeza. É isso, eu irei, é certo. Agora, no discurso indireto, é trabalhado o futuro do pretérito. Maria disse que iria à praia. E aí olha a concepção da incerteza. Por isso, o futuro do pretérito. Agora, e quando a gente trabalha a questão do subjuntivo? No discurso direto, obviamente, a gente trabalha o presente do subjuntivo. Talvez eu durma. E no discurso indireto, a gente trabalha o pretérito imperfeito do subjuntivo. Maria disse que talvez dormisse. Aí é óbvio que aqui a gente está brincando basicamente com o tempo apenas, porque se é um subjuntivo, a concepção da possibilidade é denotada já no próprio modo. Tranquilo? Beleza? Então, olha que interessante o quadrinho que eu preparei para vocês. Anota aí com calma e tranquilidade que isso vai fazer diferença numa possível jogada de mestre aí do avaliador tentando te derrubar, tá? Agora, já que a gente já falou do discurso direto e do indireto, vamos falar do indireto livre. E aqui, ó, nós temos diversas peculiaridades para poder estudar, tá? Não é tão simples assim não, ó. Eu vou mostrar para vocês a tradição literária, mas eu vou aprofundar para você entender melhor. Então vamos lá. Segundo a tradição literária, o discurso indireto livre ele é a mistura entre a fala de narrador e personagem, geralmente associada a fluxos de consciência. Só que é o seguinte,
Quando a gente estuda isso a fundo, a gente percebe que esse discurso indireto livre até pode receber um outro tipo de nomenclatura, mas é uma mera concepção de nomenclatura. A gente pode chamar de monólogo narrado, porque, na verdade, não é uma tentativa de transmitir a fala do personagem. Quando a tradição literária diz que é uma mescla, uma mistura de falas entre personagem e narrador, é como se a gente não soubesse quem está falando, na verdade é porque não está querendo mostrar a fala. A intenção, a forma como a literatura encontrou de mostrar o pensamento do personagem foi o discurso indireto livre. Pode ver que está associado a fluxo de consciência, a fluxo de pensamento. Para produzir é extremamente difícil, mas para identificar é fácil. Quer ver? Ó? Exemplo. Maria caminhava na rua distraidamente quando tropeçou em uma pedra. Ai, meu pé, que falta de atenção. Maria seguiu irritada consigo mesma, prometendo-se olhar o chão com mais cuidado. Então, aqui, claramente, teve uma mistura. Então, é o discurso indireto livre. Mas tem a possibilidade da gente ter um discurso indireto livre mais difícil ainda de compreensão? Tem. É quando a gente, na verdade, não trabalha a fala, não trabalha a história em si. É quando a gente está trabalhando o pensamento do personagem. E isso faz com que a história fique extremamente fluida. Vamos lá. Vou pegar 2 autores para que vocês possam entender isso daqui. José de Alencar e Clarice Lispector. José de Alencar, ele se preocupa com a ação do personagem. Então, ele descreve de forma minuciosa. Isso faz com que o texto fique truncado. Então, são várias marcas de pontuação, vírgulas, ponto. Então, faz com que a leitura fique demorada. Você pega um texto de 100 páginas e acaba, sei lá, demorando 2 dias para ler. Aí você pega um texto da Clarice Lispector também de 100 páginas. Só que a Clarice não se preocupa com a ação do personagem. Ela se preocupa com a consciência, com o pensamento, com a reflexão daquele personagem. E aí é só você pensar num processo natural. A gente pensa muito mais rápido do que fala. Tanto é que é por isso que o gago gagueja. Porque ele pensa tão rápido que o aparelho fonador não acompanha. Então, no nosso pensamento, não tem pausas, não tem vírgula, não tem ponto, não tem nada disso. Então, a gente pensa muito mais rápido do que acaba falando. E a Clarice trabalha assim. Então, a leitura acaba ficando muito rápida. Você pode pegar um texto de 100 páginas da Clarice e você vai acabar lendo em 2 horas, de repente. Aí, vai ter uma ação lá no final. Porque quando finalmente tem uma ação de um personagem, a história acaba. Porque ela não se preocupa com a ação. Ela se preocupa com o pensamento. Então, eu coloco assim, ó. A Tadolfa disse, 2 pontos, travessão, não estou entendendo nada, isso é um discurso direto. Agora eu coloco, a Tadolfa disse que não estava entendendo nada, isto é um discurso indireto. Agora eu coloco assim, a Tadolfa, atordoada, não entendia nada, isso é um discurso indireto livre. Agora, olha para cá e olha para o exemplo último que eu acabei de citar, e veja o que não tem em comum com um discurso direto e com um discurso indireto. Não tem em comum o verbo de elocução. Então, para produzir é difícil, caramba, só se o camarada for um bom escritor. Agora, para identificar numa prova de concurso público, é muito fácil. Se está trabalhando em cima. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir a aula aí, um pedaço de uma aula demonstrativa do nosso professor do Lá Concursos. Nós aqui do Lá Concurso preparamos um super curso online, ponto a ponto do edital e super atualizado para o concurso da PM de São Paulo 2017, com um investimento com o melhor custo-benefício da internet, apenas 10 parcelas de R$ 25,00, você vai ter o nosso curso completo, são mais de 210 videoaulas exclusivas para você, com professores top de linha e principalmente com um projeto pedagógico diferenciado chamado de Personal Coach. O projeto pedagógico que faz o aluno ter sucesso no concurso. Por quê? Porque a
ali vai organizar a vida do concurso. E papo reto com vocês, eu tenho certeza absoluta, se vocês cumprirem todas as nossas orientações pedagógicas, eu tenho certeza que você ficará super competitivo no concurso aí da PM de São Paulo 2017. Bacana? Legal. Ah, já ia esquecendo, você quer um material de apoio aí, o PDF que o professor está utilizando nessa aula, então é muito simples, vai aqui embaixo, clique aqui embaixo e faça o download gratuitamente desse material de apoio. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês aqui no LAC Concursos. Fui, tchau. Clique lá.